Galera, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui para o Jardim Nova Vitória Esperança. Beleza? Não vou no campo hoje, vou só amanhã. Amanhã vou no campo amanhã. Beleza? Vamos entrar aqui, nossa esquerda aqui. A direita é o campo, a esquerda é lá em outro lugar aqui. Meu amigo ali, o pai do meu cliente ali, meu amigo ali de boa, o alemão. Pega o alemão aí. Bom dia, alemão. Manda um abraço, alemão. Manda um abraço, alemão. Bota um botão ali pra TV Fonseca. Boa, TV Fonseca. Esse é o bar do meu amigo aí, Cícero. Tamo junto. Opa, meu patrão. E é isso aí, vamos aqui buscar umas folhas de graviola no Sucesso. E vamos que vamos. Boa tarde.